noite. Vamos ficar de pé. Estou livre. Estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre. Estou livre. Estou livre no sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Doenças já não entram mais em mim. Pois eu sei que Jesus já pagou. Dores e enfermidades Ele levou para a cruz. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Eu estou livre, eu estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre do sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Vícios não te podem dominar. Porquê? Pois eu sei que Jesus te libertou. Aonde? Na cruz do Calvário, o seu sangue Ele derramou. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar: eu estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre no sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Eu estou livre, eu estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, 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 estou livre, estou livre no sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Estou livre no sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Estou livre, graças a Deus. Mas também estamos firmes. Também é uma verdade. Isto é capaz de ser muito alto, não? É capaz. Não sei como é que estava. Eu estou firme. Vamos lá. Eu estou firme. Vamos lá, Zé António. Eu estou firme. Em quem? Nas promessas. Ai, no quê? De Jesus. Outra vez. Vamos lá. Vamos embora. Eu estou firme. No quê? Nas promessas. De De quem? quem? De Jesus. De quem? De quem? De Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Fim da tempestade a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme, firme, Firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 Firme firme nas promessas de Jesus. caminhando em frente. Caminhando em frente não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Estou firme, firme, Firme nas promessas promessas de Jesus. Firme, 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 Firme firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, não irei vacilar. não irei vacilar. Jesus é minha rocha Jesus é minha rocha, e a minha salvação. minha salvação. Estou tão firme, não irei vacilar. Não irei vacilar. Porque
Jesus é o maior, é o Salvador, é o Libertador, e Ele é o Senhor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Essas palmas. Abana a cabeça. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Vamos lá. Siga. Firme nas promessas de Jesus. Vamos lá, Zé Antônio. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Isto são daquelas coisas que só para nós, não é? Só para nós mesmo. Só a gente é que se entende. Olha, uma que também é uma das coisas que é só para nós os filhos de Deus, é sonhar as coisas que Deus tem para nós. E tu tens um hino que é um autêntico hino. Um sonho. É um hino. É. Se houvesse um país que tivesse a coragem de fazer deste hino um hino do país, ficava bem servido. Sonhar, imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir e tirar os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer, vais conseguir. Nada, mesmo nada, te irá impedir. Tu vais ganhar, tu vais vencer, és mais que vencedor, em fé, alegria e amor. És mais que vencedor, com fé, alegria e amor. És mais que vencedor, com fé, alegria e amor. E amor, e amor, e amor. Abba, Pai, te louvo e te agradeço. Abba, Pai, minhas mãos para ti levanto, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto a adorar-te, Abba, Pai.
engrandeço. Abba, Pai, minhas mãos para ti levanto, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto a adorar-te, Abba, Pai. Me levanto a adorar-te, Abba, Pai. Erguei as mãos para a vinda do Rei. Prostrai-vos ao Rei e adorai-o, a sua majestade. Se dê louvor, puro e santo, dá-lhe glória ao Rei dos Reis. Puro e santo, dá-lhe glória ao Rei dos Reis. Wunderbar. Mais que? Wunderschön. Percebi que ias gravar. Está ele a gravar. Está a gravar. Mas eu percebi que era um alemão qualquer aí, à mistura. Wunderbar. Tu és um amigo. Ok. Tu és um amigo com quem posso contar. Tu estás comigo por onde eu andar. Nos dias mais difíceis eu não te posso ver, mas quando por ti chamo, tu vens logo a correr. Tua mão estendida para mim, teu amor parece não ter fim. Ó Jesus, seguro em tua mão, és a paz do meu coração. Tua mão estendida para mim, teu amor parece não ter fim. Ó Jesus, seguro em tua mão, és a paz do meu coração. És a paz do meu coração. És a paz do meu coração. Coração. És a paz da minha vida. És a paz do meu dia. És a paz do meu coração. És a paz, coração. És a paz da minha alma.
Sabe, com este movimento que ele faz, a gente agora ia para aquela... Existe um rio para além... Não. Temos a escola bíblica. Podemos sentar. Só é muitos anos a ouvir as tuas músicas, percebe? Pois foi. E é natural apanhar assim estas coisinhas e agora a gente já seguia para outros voos. Vamos ouvir a palavra? E domingo cá estamos para ouvir também e louvar a Deus juntos em nome de Jesus, amém? Com chuva ou sem chuva. Vocês não são feitos de papel, estão a ouvir? Nem de açúcar. Nem de açúcar. Ou de chocolate. Não, mas chocolate não derrete com a chuva. Sal. Também não são feitos Nem de sal, pois é. Exatamente. Nem de algodão, porque senão o algodão ficava muito pesado. Não engana. Ora então, boa noite. Aqueles que eu ainda não vi, eu penso que já os vi a todos. Aqueles que estão lá daquele lado é que eu ainda não vi. Mas estou à espera de os ver. É só uma questão de tempo, não é? Eu estou à espera. Estou aqui à coca. Ora, muito bem, hoje vou falar de um assunto que é a primeira pessoa para quem vou falar é para mim. E depois cada um irá receber aquilo que tiver que receber e aquilo que Deus falar consigo, aquilo que Deus confirmar no seu coração. Eu vou falar de uma coisa que é muito importante falar isto na nossa fé cristã, que é o pecado, acerca do pecado, mas que não se fala muito. Não se fala muito em conferências, nem em convenções, nem, enfim, às vezes em determinadas igrejas nem se fala nisto. Fala-se muita coisa, mas quando se trata do pecado, pessoal, do arrependimento, ou temor do Senhor, são coisas que estão tão esquecidas, tão escondidas, como o próprio pecado. Só funciona se estivesse escondido. Mas é exatamente isso que nós temos que o trazer cá para fora. Eu pus aqui várias coisas, uma delas é esta. Eu já vou lá chegar, mas eu vou já adiantar. O pecado é daquelas coisas que Deus mais detesta. Deus é um Deus santo e é um Deus que não suporta o pecado. Os olhos dele não dá para contemplar o pecado. E aquela pessoa que tema em viver no pecado é uma pessoa que ele não vai ter muita sorte na vida. Não vai ter... Porquê? Porque quando a pessoa está em pecado, Deus dá-lhe uma oportunidade. Deus não é um Deus que, quando a pessoa peca, cai logo em cima. Não. Se fosse assim, já ninguém estava aqui. Não fica a rir que, depois de sentar já cá não estava. Era eu e você. Éramos todos nós. Porque todos nós pecamos. Todos nós erramos. Ou deliberadamente, ou sem querer, a gente falha. E por isso mesmo é que nós contamos com a misericórdia de Deus. Eu agarro-me à misericórdia de Deus como se fosse uma tábua de salvação. Eu agarro-me ao amor de Deus, à sua compaixão, o seu perdão, agarro-me a isso com unhas e dentes. E preciso dele todos os dias. Todos os dias. E às vezes um dia menos bom, se calhar ainda preciso mais. É importante, o pecado é um assunto importante, porquê? Porque, olha, para já é um tema atual. Porque toda a gente falha, toda a gente peca. É um assunto oportuno. É um assunto pertinente. Eu não tenho aqui a palavra grega, de onde deriva a palavra pecado, mas, porque senão era aqui, parecia quase uma aula de grego, eu não queria. Ficávamos todos gregos, eu não quero. Mas há uma palavra grega, a palavra pecado deriva de uma palavra do grego, que significa errar o alvo, sair do caminho, sair dos trilhos, descarrilar. Um comboio tem carris e ele anda sobre aqueles carris. E se o comboio tem o azar ou o problema de descarrilar, aquilo é uma desgraça, porque pode matar muita gente, ainda por cima estão-se a chocar com outro comboio que venha do outro lado, é uma confusão, é uma desgraça. E o pecado, essa palavra, que deriva de uma palavra grega, ela quer dizer exatamente isso, errar o alvo, sair do caminho, sair dos trilhos, descarrilar. Ao fim e ao cabo, esse que é o pecado, é sair do caminho de Deus, sair daquilo que Deus estipulou
saía daquilo que Deus já tinha previsto, já tinha escrito na sua palavra. E quando a pessoa sai desse trilho, sai desse caminho, o final, a consequência pode ser desastrosa. É sempre desastrosa. Se a pessoa permanecer no pecado, se a pessoa não der conta que errou. E este é que é o grave problema. O grave problema da pessoa quando peca é, se ela dá conta, ela tem um bom remédio. É pedir perdão. Pedir perdão a Deus, ou pedir perdão a alguém que ela ofendeu. Mas se a pessoa teimar em andar naquilo e não der conta que está errado, não der conta que falhou, não der conta que pecou, é coisa complicada, porque Deus dá uma oportunidade, mas também chega um ponto que se Deus vê que a pessoa está deliberadamente a fazer sempre a mesma coisa, sempre a cair no mesmo erro, ele vai chegar a um ponto, o que é que ele faz? Ele tira a unção, tira a misericórdia, ele tira a força da pessoa, tira dele aquilo que faz brilhar a pessoa para Jesus, ele tira-lhe isso. E eu não estou a falar aqui para si, estou a falar para mim. Estou a falar para mim, eu preciso de ouvir isto. Eu quando estava a preparar isto, eu olhei-me ao espelho e disse, isto é mesmo para ti. Preciso de ouvir isto. Eu preciso de ouvir. Preciso de ouvir porque sou fraco. Nós nascemos de novo, nós recebemos Jesus, Jesus perdoou-nos os nossos pecados todos e fez-nos novas criaturas, santos e justos. Mas o facto de eu ser santo, estar separado, não quer dizer que eu já não vou errar mais. Era tão bom que eu não errasse mais, mas infelizmente a verdade é que nós erramos. Agora, o errar não é o errar que nos vai fazer derrotados. Muitas vezes eu digo isso. Não é o facto de eu ter pecado, de eu ter errado, que me vai levar a mim à desgraça, à derrota completa. Não. Porque Deus faz uma coisa comigo e consigo, e com toda a gente que peca. Sabe o que é que Ele faz? Ele faz com que a pessoa sinta isso. E a pessoa fica agravada na sua vida, pode ficar agravada na sua saúde, pode ficar agravada na sua família, pode ficar agravada em alguma situação menos boa que esteja-lhe a acontecer, para que ele abra os olhos. As coisas de mal vêm à nossa vida, é como às vezes me dizem, é um primo que está sempre a dizer assim, isto é um abre-olhos. É um abre-olhos, quer dizer, para eu perceber que aquilo que está a passar comigo não foi Deus que me enviou aquilo. Fui eu. Errei, falhei, não dei conta, posso não ter dado conta, mas se eu dei conta e continuo a permanecer, aquilo é mais grave ainda. A Bíblia diz que é por causa disso que muita gente anda fraca, doente e alguns dormem. Andam fracos em quê? Fracos na fé. Fracos, doentes na saúde, doentes no casamento, doentes em todas as áreas da vida. Porque o pecado foi desenhado pelo diabo primeiro para ofender a Deus. É uma arma contra Deus que o diabo inventou, como quem diz, expulsaste-me do paraíso, expulsaste-me da glória de Deus, retiraste-me a glória, retiraste-me, mas eu agora vou fazer com que as pessoas falhem de propósito para te ofender. É sempre a tática do diabo. O diabo, ele não dorme, ele está sempre atento. E quando as coisas correm bem connosco, o diabo vem logo para tentar roubar. Nós falámos aqui que a seguir à chuva serôdia, algumas pessoas ficaram doentes. De repente, sim, do nada. Porquê? Porque o diabo percebeu que esta chuva serôdia foi a melhor de todas. E foi uma unção aqui derramada, uma unção tremenda. Muita gente aqui foi liberta, muita gente foi aqui cheia do Espírito Santo. Houve batismo do Espírito Santo, houve salvações, houve muita coisa que aconteceu aqui. E o diabo viu isso. E como ele viu isso, disse, eu tenho que estragar alguma coisa. Ele fica raivoso de ver a glória de Deus. Aquela glória que ele também já teve. Ele tinha acesso a essa glória. Ele tinha acesso ao trono de Deus. Mas por causa da sua rebelião, por causa da sua vaidade, por causa da teimosia de querer ser como Deus,
não dar a glória a Deus, e Deus não dá a glória a ninguém, isto acabou por ser expulso da presença de Deus e caiu em maldição, ele e mais um terço dos anjos do céu, que são os demónios que andam por aí. E eles só têm um fito, só têm um alvo. Sabe qual é? É fazer você desviar-se do caminho de Deus. É fazer você desviar-se e sair do trilho, sair do caminho. E ele, não é que ele consegue, e não é que ele é bem sucedido em muitas vidas que se afastam do caminho de Deus. Eu às vezes ouço irmãos, falo com eles de vez em quando, assim, eu já não vou à igreja há não sei quanto tempo. Não é ir à igreja que salva, mas também não é o ficar em casa que salva. O ir à igreja é necessário porque a Bíblia diz que a gente não deixeis a vossa congregação. Nós precisamos nos congregar. Porquê? Porque somos irmãos em Cristo, somos uma igreja, somos um grupo, somos uma família. E essa é a nossa devoção, servir a Deus e ter comunhão uns com os outros. Isso é muito importante. E sara muita enfermidade. Eu digo sinceramente, se eu ainda estou de pé, se eu ainda respiro, se eu ainda olho, se eu ainda estou aqui de pé a falar para si, a compartilhar a palavra consigo, é porque a misericórdia de Deus é muito grande. Muito grande. Porque eu já não era para estar cá. Mas pela misericórdia de Deus estou cá. Também uma coisa é certa, o tempo que eu tenho, a devoção que eu tenho, as coisas que eu faço, tirando as erradas, né? Que isso não é para cá chamado. Só eu que sei, a minha mulher. Mas tirando as coisas erradas, tudo o resto que eu tenho, eu entrego a Deus. Até as coisas erradas que eu faço, eu chego a um ponto que já não aguento mais. Tenho que entregá-las a Deus. Senhor, olha, perdoa, tem misericórdia de mim, eu entrego isto nas tuas mãos, que eu já estou a ficar baralhado da minha cabeça. Isto só para explicar a nossa fraqueza. Nós somos muito fracos e às vezes temos a mania que somos grandes pessoas, somos umas vedetas. Há muita gente que pensa, eu consegui isto. A minha força, o meu braço, o meu emprego, o dinheiro que eu ganho, o trabalho que eu tenho. As pessoas, quando vivem muito baseado na força delas, na sabedoria delas, mais dia menos dia caem na esparrela do diabo. Que o diabo arma-lhes ali põe-lhes ali aquelas bombas que se escondem no chão e a pessoa pisa naquilo, bum! E quando explode é uma chatice porque faz muitos estragos. E depois as pessoas ficam a pensar, mas porquê a mim? Algumas choram, porquê a mim? E eu já aprendi, não é porquê a mim, para quê? Para que é que isto aconteceu? Se calhar para eu abrir os olhos. Se calhar eu tenho que abrir os olhos. Se calhar eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que eu estava a fazer. E isso é exatamente aquilo que se pretende em relação ao pecado, à transgressão. O pecado também é conhecido pela transgressão. O que é uma transgressão? É uma desobediência a Deus. É uma rebelião. Se nós dissermos assim, você está em rebelião com Deus, ninguém aceita isto. Rebelião, eu. Mas se a pessoa errou, pecou e continua, ela está em rebelião contra Deus. Espiritualmente falando, as pessoas, muita gente não vê, está cega espiritual. Eu tenho aqui uma história que gostava que nós abríssemos e vou pedir ao Tiago, já vou ver aqui qual é o versículo bíblico certo para a gente poder compartilhar. Em Juízes 16, e vamos ver aqui alguns versículos deste capítulo, fala de uma história do Sansão, um homem que foi escolhido por Deus, separado por Deus, que tinha feito uns votos chamados os votos de nazirado. Eu até me enganei, apareceu ali outra palavra que não era nazirado, é lazerado, mas é nazirado. Quer dizer, ele estava separado e havia uns votos que ele tinha feito desde a barriga da mãe, que ele tinha sido consagrado a Deus. E esses votos era, por exemplo, não se prostituir,
não beber bebida forte e não rapar o cabelo. Não fica a olhar para mim porque eu, se rapo o cabelo, é por outra razão. Eu não tenho os votos de nazirado. Posso ser careca à vontade. Mas aquilo eram os votos que ele tinha que cumprir para que aquela bênção de Deus, aquela unção de Deus, a habilidade de Deus, o Espírito que estava sobre ele, que lhe dava coisas que mais nenhum homem tinha na altura, lhe permanecessem. Porque se ele falhasse em alguma destas coisas, desses votos que ele tinha, que até a própria mãe, quando estava na barriga, lhe fez, ele ia ter problemas. Então, o que era Sansão? Sansão era um homem que, com o Espírito de Deus, ele era um homem que tinha uma força fora do normal. Aquelas bonecos que a gente tem dos desenhos animados, do Super-Homem, não é só dos desenhos animados, até há filmes do Super-Homem, que o homem voa, o homem anda, pega num prédio, era uma coisa bruta. Este homem não era como o Super-Homem, não andava de capa, mas tinha uma força tremenda. Ele era capaz de rasgar um leão ao meio. Ele era capaz de... As portas da cidade, que eram todas em ferro e madeira, que é uma coisa que deviam pesar toneladas, ele conseguia pegar naquilo e abri-las. Ele, um dia, pegou numas raposas, incendiou as caudas das raposas e enviou lá para o exército dos inimigos. E não é os exércitos, foi nos milharais, naqueles campos de milho, incendiou aquilo tudo. Não? Era trigo, não era milho. Mas há uma que é o trigo a milho. Pronto, era milho, é trigo. Pronto, está bem. Também não era centeio, não era milho, era trigo. Então, porquê é que ele fez isso? Para destruir as provisões do exército inimigo. Se o exército inimigo não tivesse aquele trigo para fazer o pão para comer, eles iam ter problemas na guerra. Então ele, sozinho, com Deus, ele fazia coisas fora do normal. Mas uma das coisas que eu não podia era prostituir-se, nem arranjar nenhuma mulher que não fosse da nacionalidade dele. E o que é que ele fez? Arranjou uma mulher filisteia, que era precisamente dos inimigos de Deus, uma tal chamada Dalila. E quando ele começou a ter esse relacionamento com a Dalila, não só ele se prostituiu porque foi buscar uma mulher que não era do povo dele, mas também começou a dar com a língua nos dentes e a dizer a ela, porque ela ele embriagou-se, também não devia ter feito isso. E quando estava embriagado, não estava lá no seu juízo perfeito, começou a dar a entender e começou a abrir o jogo das capacidades que ele tinha. E ele dizia, olha, se me passarem uma navalha na cabeça e cortarem o meu cabelo, eu perco a minha força. Olha, era o que ela quis saber. Porque ela começou a pensar, este tipo dá cabo do meu povo, dá cabo da minha nação, tem uma força que destrói tudo, mas ele está a abrir o jogo dele, e está a dizer, se rapar a cabeça, ele fica sem força. O que é que ela fez? Rapou-lhe a cabeça, e o homem ficou careca. Eu não fico a olhar para mim, porque a mim o cabelo não me dá força nenhuma, mas a ele dava-lhe, porque era um voto que ele tinha feito, de não passar a navalha na cabeça. E porque ele perdeu aquela força, quando os inimigos começaram a aparecer, sabe qual foi a resposta dele? É isso que eu queria ver aqui em Juízes. A ver se eu vejo aqui novamente. Juízes 16, no versículo 20. Vamos começar por aí. Juízes 16, versículo 20. Aí já está. E disse ela, a Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia. As coisas que ele fez foram tão graves. Desobediência a Deus, quebrou o voto de nazirado que ele tinha. E quando foi confrontado com o perigo, ele disse, isso é um problema, eu vou-me sacudir outra vez e isto vai tudo para o galheiro. Só que ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Como o Senhor o tinha deixado, o que é que aconteceu com ele? Perdeu a força. Sabe que nós
Nós só somos fortes em Cristo e em Deus. Se há alguma coisa em nós, se há alguma coisa boa em nós, é porque é o Espírito Santo em nós. Se alguma coisa funciona bem na nossa vida, se alguma coisa é boa, é feita de bem através de nós, da nossa vida, eu quero dizer que é o Espírito Santo que faz em si. Você sozinho não vai a lado nenhum. Qualquer pessoa que não tenha o Espírito Santo, ela não tem força. Mas se você tiver o Espírito Santo, você vai ter força. Você tem a força para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas isto é em todas as áreas. Quer você seja um pastor, quer a pessoa seja um diácono, seja um presbítero, seja quem for. Até tenha um negócio, seja qualquer coisa. Quando a pessoa está a confiar em Deus, estamos a falar de alguém que acredita em Deus. Não estamos a falar nas pessoas do mundo que não sabem nada disto, nem querem saber. E se a gente vai falar nisto, eles dizem que a gente está malucos. Mas aqueles que acreditam em Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que supostamente é suposto pôr em Deus em primeiro lugar, nós temos que nos convencer de uma coisa: nada daquilo que a gente faça que corra bem não vem de nós. É o Espírito Santo em nós. E quanto mais depressa nós percebermos isso, mais depressa nós tomamos atenção às armadilhas que o diabo tem posto à nossa frente para que nós caiamos nela, para que se cumpra aquilo que está aqui, que é a transgressão, a desobediência a Deus, e alguém que transgrida ou desobedece a Deus, a unção de Deus sai. A misericórdia de Deus chega a um ponto, não é logo no primeiro dia que a pessoa falha. A pessoa falhou, reconheceu, pediu perdão, está sarado, está renovado, Deus perdoa. Mas se a pessoa insiste a viver sempre da mesma maneira, a viver sempre da mesma falha, a viver sempre da mesma transgressão, chega a um ponto que Deus tira-lhe a misericórdia. Deus tira mesmo a misericórdia, tira a unção. Porque a ira de Deus vem sobre aqueles que lhes obedecem deliberadamente. Uma coisa é falhar quando a gente não sabe. Outra coisa é falhar de propósito. E é tão fácil falhar. Tão fácil. É tão fácil a pessoa cometer uma transgressão, cometer um adultério. A pessoa pensa que adultério que é só ir para a cama com outra mulher, ou enganar a esposa com outra mulher, mas não é. Até basta só cobiçar uma outra mulher com o desejo, com uns olhos diferentes, e a pessoa já está a cometer adultério. É tão fácil, irmãos. Aquela divisão entre o que é santo e o que é profano é uma divisão muito, muito ténue. Quer dizer, você, se não tiver o Espírito Santo para ajudá-lo a ver, é difícil de ver, não é fácil. Porque o pecado, a concupiscência da carne, a nossa carne, fala muito alto. Nós temos desejos, temos vontades, nós temos necessidades. Agora é preciso conter, fazer com que a carne não fale mais alto que o Espírito. E a carne não nos leva a fazer as coisas que acabam por desobedecer a Deus e entrar em rebelião contra Deus. Isto é muito bonito de dizer, mas praticar e estar sempre alerta com estas coisas não é fácil. Não é fácil porque nós vivemos num mundo, o mundo está muito sofisticado, as coisas, os programas de televisão, os filmes, as coisas, as médias, as redes sociais, todas as coisas estão-nos sempre a atazanar o juízo, sempre. Então é preciso ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Eu disse que esta lição é para mim. Eu estou a falar para si porque você está-me a ouvir, mas isto é para mim primeiro. Eu tive que fazer a revisão na minha vida de coisas que eu não estava a fazer como deve ser. E como eu não estava a fazer como deve ser, graças a Deus que Deus me abriu os olhos e eu percebi. Porque podia não estar a perceber, mas eu percebi assim, eu errei mesmo. E quando nós erramos, só tem um caminho. É pedir perdão, é pedir misericórdia. E o que é que Deus faz? Deus perdoa.
Deus perdoa. Quantas vezes, pastor? Se você se arrepender e deixar, Ele perdoa sempre. Agora, aquela pessoa que pede perdão, mas não deixa, é complicado. Olha, eu tenho aqui uma frase que eu pus assim: o pecado vai-te levar aonde tu não queres ir. Vai sempre puxar-nos muito mais longe do que o que a gente queria ir. E às vezes, se a gente não parar, se Deus não nos ajuda a parar, aquilo vai, nunca mais acaba. Então, é mesmo muito perigoso. É um assunto muito delicado, mas é um assunto pertinente. Nós não podemos deixar de falar nisso. Porque as próprias igrejas... E depois tem uma coisa interessante, que não é interessante, não é bonito, mas é verdade. O pecado de uma pessoa... Você pode pensar assim: mas eu errei, mas ninguém tem nada a ver com isso. Por um lado é verdade, você não tem nada a ver com o erro que eu fiz, mas o meu erro pode prejudicá-lo a si também. E o erro de um pai de família pode estragar a família toda. O erro de um homem, e é aqui que vem aquela história do pecado de Acã. Um homem que Deus tinha dado instruções para conquistar uma cidade, mas não tocar em nada que aquela cidade tinha, nem os despojos. Sabe, depois de uma guerra havia sempre os despojos, que os guerreiros, que a nação que vencia ficavam com eles: ouro, prata, animais, até pessoas, ficavam com tudo. Mas Deus tinha dito assim, foi daquela tomada de Jericó, naquela que não foi uma guerra, foi uma tomada daquela cidade, que era uma cidade que já estava a chegar Deus já estava irritado com aquela cidade há muito tempo, porque fazia-se lá coisas que Deus não gostava. E Deus disse: tu agora vais, ou Josué, tomas aquela cidade, e foi o que ele fez. E tiveram uma vitória que era num caso normal, era impossível. Tão pouca gente conseguia conquistar aquela cidade, com tão poucos soldados. E nem sequer eram pessoas que não estavam dotadas para ser guerreiros. Eram pastores, eram pessoas sem formação bélica, sem formação de tropa, de guerra, não tinham nada. Mas porque eles estavam debaixo da mão de Deus, e estavam debaixo da direção de Deus, eles tomaram aquela cidade em 3 tempos. De tal maneira que os outros até ficaram aparvalhados. Mas Deus tinha dado umas instruções a Josué. Disse: olha, vocês vão lá, mas não tocam em nada daquilo que é deles. Os despojos, nem das carnes, nem do ouro, nem da prata, vocês não tiram nada. E acontece que havia um manjerico, um tal chamado Acã, que olhou para a prata, olhou para o ouro. O que é que ele fez? Pegou naquilo e escondeu. Fez uma cova, escondeu o ouro, escondeu a prata, escondeu uma série de coisas, como quem diz: isto agora é meu. Ele deixou-se tentar pela cobiça. E o que é que acontece? Que na próxima guerra que eles tiveram, com muito mais homens, com muito mais armados, com muito mais armas que da primeira vez, foram para a guerra, foram completamente dizimados. O inimigo matou não sei quantos milhares de pessoas ao exército de Israel. E o Josué ficou triste, ficou assim: o que é que se passa aqui com isto? Ele estava habituado a vencer, ele estava habituado a ter a graça de Deus, a ter a misericórdia de Deus, ter o poder de Deus e a proteção de Deus e a força de Deus para vencer. Era assim que ele estava habituado. E quando ele percebeu que tinha perdido não sei quantos homens e que tinha perdido aquela batalha, ele ficou muito triste. E segundo os hábitos daquele tempo no Médio Oriente, do povo israelita, sabe o que ele fez? Rasgou as vestes, pôs-se no chão, de cara no chão, cobriu-se com pó e cinza. Era uma maneira de mostrar que ele estava angustiado, estava triste, estava confuso, porque é que tinha acontecido. E quando ele faz isto, sabe o que é que Deus fez a ele? Vai ter com ele, graças a Deus que vai ter com ele. Podia deixar, mas não, vai ter com ele assim. Porquê é que estás, pai, prostrado? Disse-lhe Deus.
Tu não tens de estar aí prostrado. Vai tirar as sortes, vais ver, tirava-se as sortes para ver quem é que tinha, onde é que estava o erro. E aquilo eram umas sortes que se tiravam para saber que tribo é que tinha, se o erro vinha de qual das tribos, de qual das famílias e qual dos indivíduos. E ao fim de uma série de sortes que se tiraram, foi calhar exatamente este homem, o Acã. Por causa de um homem, a nação inteira perdeu. A nação inteira foi derrotada. A nação inteira sofreu. E eu aprendi isto. E já aprendi isto há um tempo. E o pastor já aprendeu e deixou de falhar? Não. Às vezes falho. Mas tenha noção, eu tenho a noção que o erro de um homem, o erro de transgredir a lei de Deus, transgredir a vontade de Deus na vida dele, pode prejudicar uma família, pode prejudicar uma nação, uma empresa, uma igreja. E às vezes as pessoas ficam a pensar porque é que uma determinada igreja não tem a força que devia ter, e se a pessoa for a analisar as coisas, se calhar há qualquer coisa ali que está mal. Só que assim, nós não somos juízes para julgar ninguém, nem andamos aqui a saber se a pessoa errou ou se não errou. Cada um tem que se analisar a si próprio. Já aprendi isso há muito tempo. Analiso, falhei, peço perdão a Deus. Há remédio? Sim senhora. Tenho aqui uma frase assim: mate o pecado, senão vai matá-lo a si. Encontre o pecado, senão ele é que o vai encontrar a si. Eu tenho aqui um versículo que é Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Eu não trago Bíblia à sexta-feira, mas eu sei que o Tiago põe sempre ali aqui no monitor. E eu, graças a Deus, ainda vejo bem. Ora bem, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Está aqui, preto no branco, porque é que às vezes Deus não ouve a oração de alguém, ou não vê, parece que não está a perceber que aquela pessoa precisa de ajuda. Aquela pessoa precisa de ajuda, mas Deus está com o ouvido agravado. Mas não é que ele tenha o ouvido agravado, ele não é surdo. Não é que ele tenha problemas de não ver, ele não é cego. Ele não tem dificuldade de ver. Mas a Bíblia diz que é as nossas transgressões, nossas, todos nós, que fazem divisão entre Deus e nós. Porque quando a pessoa está em transgressão, está num ato de pecado, pecou, não se arrependeu e continua a insistir na mesma coisa, Deus não ouve as orações. Deus tira os olhos dessa pessoa. E eu digo uma coisa, é o pior que pode haver, é a pessoa saber que Deus o abandonou. Eu nem quero pensar nisso. A coisa pior que pode haver é a pessoa ter a noção que Deus não está a ajudá-lo. A pessoa que está na sua vida, mas as coisas não estão a funcionar. E quando as coisas não estão a funcionar, é uma chatice. Pastor, mas há remédio para isso? Há sempre remédio para tudo. Mas ainda mais um versículo, Números 32, 23, sim é que é. Números 32, 23. São versículos que têm a ver com esta situação do pecado. Números 32, 23. Ora bem, vamos ver o que é que está escrito. Como eu não tenho Bíblia, estou sempre à espera assim. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Isso é que eu estava a dizer. Encontre o seu pecado, veja onde é que pecou, que é para... Senão o pecado vai achar você. É importante, é imperativo eu saber
O que é que está a passar na minha vida? É imperativo saber onde é que eu falhei. E Deus mostra-nos. Se nós formos sinceros diante de Deus, humildes, e Senhor, eu falhei não sei onde, mostra-me o que é que eu fiz, o que é que eu disse. Normalmente não é preciso. A gente sabe muito bem onde é que falhou. Normalmente não é. Mas pode haver alguma coisa que esteja encoberta de tal maneira que você não tenha dado conta. Mas há sempre uma razão. Há sempre um porquê. Há sempre alguma coisa na nossa vida, se não corre bem, que nós temos que entender. E temos que ver e analisar. Porque você e eu, nós podemos estar a cometer algum erro, alguma transgressão, que esteja a fazer com que o Senhor agrave o seu ouvido. Ele não tem o ouvido agravado, as nossas transgressões é que fazem divisão. Deus não suporta o pecado. Deus vira, tira os olhos da pessoa e deixa a pessoa, se ela não se arrepender, claro, deixa a pessoa por conta própria. E tudo pode acontecer. E normalmente não acontecem coisas boas. Outro versículo que é Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Tenho versículos do Velho Testamento. Ainda há bocado estava a falar com um companheiro, meu amigo, já há muitos anos, e estava-lhe a falar de coisas do Velho Testamento. E disse, mas o Velho Testamento... Qual é o problema? O Velho Testamento não anula o Novo e o Novo não anula o Velho. Os dois são necessários. Claro que é importante a gente saber coisas que Jesus disse, porque não é o Velho Testamento, não é a lei que salva ninguém. A salvação não vem por obras da lei. A salvação vem pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Mas é importante porque é a palavra de Deus e tem coisas, exemplos que às vezes no Novo Testamento não tem. O que é que eu disse? Números 32, 23, certo? Não, Gálatas 6, 7. Isso foi há bocado. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Está aqui um versículo bíblico próprio para nós. Não erreis, não se deixem enganar, porque de Deus não se zomba. Porque tudo o que o homem semear, certamente ele se fará. Se a pessoa semear coisas boas, ele vai colher coisas boas. Se semear coisas erradas, ele vai semear coisas erradas. Se semear bênção, vai colher bênção. Se semear maldição, vai colher maldição. Se ele semear obediência, ele vai colher bênção. Se semear desobediência, vai colher a maldição. Mas as pessoas, como estão às vezes um bocado cegas espiritualmente com respeito a essas coisas, atribuem sempre a culpa a alguém. Sempre. Isto é do governo, é da economia, isto é do país, é os partidos políticos, é isto, é aquilo, é o fulano tal que não gosta de mim. Quantas vezes já não houve conversas, o fulano lá no trabalho, pá, fez isto, fez aquilo. Cuidado. Se a graça de Deus estiver na sua vida, podem-lhe fazer 30 por uma linha. Podem fazer a pirueta, mortal encarpado, podem fazer uma cambalhota, podem fazer o pino, mas você vai ficar sempre de pé e vai vencer. E nada daqui, e tudo aquilo que Deus tem para lhe dar, vem parar à sua mão. Sem esforço. Sem esforço. Eu já estou habituado a isso há muito tempo. E no dia em que isso não acontecer, eu começo a pensar, pá, já deve ter feito alguma. Se as coisas começarem a complicar, de certeza que sou eu que te falho. Não é a minha mulher, não é o partido político, não é o governo, não é nada disso, nada. Sou eu que falho. Se eu falhar, a graça de Deus, os olhos de Deus afastam-se desse falhanço, desse pecado. Se eu me arrepender, o relacionamento com Deus é imediatamente restaurado. E viver sem Deus não dá para alimentar essa ideia. Não dá para viver. Porque nós sem Deus estamos mortos. Irmão, nós somos um ser, andamos aqui, estamos vivos, mas nós sem o Espírito Santo, nós podemos estar vivos à mesma, mas podemos estar mortos espiritualmente. Uma pessoa morta espiritualmente não dá conta que está morta.
Porquê? Porque respira, o coração bate, eu não fui tirar aqui sangue para uma análise, saiu o sangue. Mas o sangue não sai só de mim, se esperar uma aguinha em qualquer pessoa, sai sangue na mesma. Sai sangue dos crentes, dos descrentes, dos ímpios, dos incrédulos, dos budistas, dos islâmicos, os facínoras, os assassinos. Sai sangue de toda a gente. Estão vivos? Mas eu estou a falar espiritualmente. Uma pessoa que não tenha o Espírito Santo, não esteja com a sua vida espiritual em dia com Deus, ela anda, ri-se, olha, come, faz tudo normal, mas está morta espiritualmente. Está cega espiritualmente, ela não vê. E isso é terrível. Nem dá para imaginar, eu nem quero imaginar isso. Romanos 6, 23, outro versículo que quer dar aqui. Romanos 6, 23. Eu tenho aqui 4 folhas, mas a gente tem tempo até às 2 da manhã. Vamos a bem. Vamos calmamente. O que é que eu disse? Romanos 6, 23. Exatamente. Aí está ele. Sim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, Deus aqui, através do apóstolo Paulo, não vai de modas. O salário do pecado é a morte. Morte quê? Morte espiritual, doença. Há pessoas que morrem antes do tempo. Há pessoas com 20 e 30 anos que morrem e a pessoa diz, foi aquela doença. Foi aquela doença, mas aquela doença teve alguma origem. Qual foi a origem daquela doença? Não sei. E depois vêm os cientistas falar que foi um vírus, isto e aquilo. Mas sabe uma coisa? A transgressão contra Deus, o pecado contra Deus, faz com que a Bíblia se cumpra. O salário do pecado é a morte. A pessoa que peca, a pessoa que pode pecar voluntariamente ou involuntariamente. Se for voluntariamente, isso não tem apelo nem agravo. Se for involuntariamente e conseguir perceber que errou, Deus também não é maluco para que quando a pessoa falha e não sabe, é ignorante, vai-lhe logo cair em cima. Mas às vezes fala o sentir que alguma coisa está mal. As coisas de mal que nos acontecem na vida têm esse propósito. É a gente perceber que alguma coisa não está bem. Não é normal. Há coisas que não são normais na nossa vida. E como elas não são normais, nós temos que perceber assim, espera aí, isto aqui há qualquer coisa que não está bem. É muita coincidência junta. Então, analise o homem em si próprio. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Tenho mais uns versículos bíblicos que eu gostava de compartilhar com vocês no Salmo 51. Tem muita coisa. O Salmo 51 era um deles. Para perceber que nós sem o Espírito Santo não somos nada. Nada. Somos uns verbos de encher. Somos uns mortos-vivos que andamos aí. Mas não temos força. Não temos discernimento. Não conseguimos ver nada. Salmo 51, não é? Vamos ler o versículo, o Salmo, que também não é muito grande. Faz favor. Salmo 51. Sim, versículo 1, começando pelo 1 logo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por isso é que eu tenho aquela música que tem misericórdia de mim. Porquê? Porque eu sei que falhei. E se não for a misericórdia do todo amado. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E 2, vai para aí fora. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isto é a oração. O David estava aqui a transmitir isto. Ele sabia onde é que tinha falhado. Sabia muito bem. Ele sabia muito bem que tinha pecado com aquela mulher, a Batseba, e tinha mandado o marido dela para a guerra para ele morrer. Ele sabia muito bem disso. Por isso é que ele estava a dizer, Senhor, põe-me diante de mim, perdoa as minhas transgressões, purifica-me.
continuando o versículo onde nós ficamos. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Também há versículo ainda? Está bem. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E o 6, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. E ainda tem mais outro. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ainda tem mais algum? Ainda tem. Esconde da tua face os meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Enfim, é um salmo com, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É um bom salmo para a gente meditar e para falarmos com Deus. Porque nós estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos ao falhanço e falhamos. E como falhamos, precisamos pôr em dia o nosso relacionamento com Deus. Porque o pecado afasta Deus da nossa vida. O arrependimento traz Deus para a nossa vida. Estas coisas do Evangelho, como eu costumo dizer, são tão simples. São simples, mas têm que ser tratadas. Têm que ser faladas. Porque se a gente fazer de conta que não sabe, ou fazer de conta que não quer saber, aí é que está o erro. O grande erro do homem é fazer de conta que não há nada com ele. Sabe uma coisa? Não há nenhum juiz, nem nenhuma lei que possa condená-lo a si dos seus pensamentos. Chama-se isso do foro íntimo. As coisas que são íntimas nossas, não há lei nenhuma que possa julgar aquilo que você pensa, nem aquilo que você olha. É ou não é? Mas Deus pode. Deus pode julgar aquilo que você pensa, e aquilo que você olha, e aquilo que você sente, e aquilo que você quer e deseja. De Deus ninguém se esconde. Não há nada que esteja encoberto que não haja de ser descoberto. E isso a mim traz-me temor. Porque quando a gente erra, parece que ninguém está a ver. Parece que ninguém soube daquilo. Mas quando a gente dá por ela, já toda a gente sabe. Já chegou a uma série de pessoas aquela nossa transgressão, e acima de tudo já chegou a Deus. Porque de Deus, você não pode esconder nada de Deus, que Ele sabe o que é que você faz, o que é que você diz, o que é que você pensa, o que é que você deseja, onde é que você dorme, com quem você se relaciona, sabe isto tudo. Então, se sabe isto tudo, nós temos que andar nesta misericórdia, neste amor, neste temor do Senhor, nesta atitude de não deixar nada encoberto. Se há alguma coisa encoberto, disse cá para fora. Porque é o deitar cá para fora que vai fazer com que Deus possa mexer consigo. Amém, meus irmãos? Em Provérbios 14, versículo 12. Tenho aqui mais uns versículos, não tenho mais, mas tenho alguns ainda, que eu penso que são pertinentes. Provérbios 14, 12. Então o que é que diz Provérbios 14, 12? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Está a ver? Há coisas que nós parece-nos bem. Não há assim nada que a gente diga, tem que evitar isto. Quando a gente vê um carro a vir de contra nós, a gente diz assim, este tipo vai-me bater, vou ficar todo partido. A gente vê. Só que estas coisas destes pecados, destas armadilhas que o diabo faz, você não vê. Não sente, até pelo contrário, sente, é vontade de fazer. Porque a Bíblia diz que cada um é enganado segundo a sua própria concupiscência. Aquilo que você gosta, vem ter consigo. E se aquilo que você gosta é uma coisa que aborrece a Deus, ainda bem mais pressa vem ter consigo. Porque o diabo ele é artista em
fazer com que você caia exatamente naquilo que você se calhar gosta e que aborrece a Deus. Ele é artista a preparar um teatro, arranjar pessoas, arranjar ali um esquema, arranjar ali um teatro autêntico. Um teatro. E depois do teatro estar armado, é uma barraca. É uma barraca pegada. Como é que eu sei? Sei. Já caí em várias situações dessas e vi que estava o baile armado. O baile foi armado para o diabo de uma maneira que eu não vi. Mas se você pergunta, mas o pastor não desejou isso? Se calhar desejei. Se calhar eu, cá dentro, aquela natureza pecaminosa, aquela natureza que ainda está cá dentro de nós, chamada carne, se calhar ainda teve vontade de fazer aquilo. E como teve vontade de fazer aquilo, o que é que aconteceu? Problemas. Então, pastor, mas não há solução? Como é que eu posso sair desta situação? Vamos novamente à palavra de Deus. Provérbios 18, Provérbios 28, 12. Provérbios 28, 12. Como é que eu posso sair da situação em que eu vi-me embrulhado num pecado, embrulhado numa coisa que eu acabei por fazer e eu tenho que assumir? Porque se eu fiz, eu tenho que o assumir. Não vale a pena vir com desculpas. Não vale a pena pôr a culpa em cima do outro. A culpa foi minha. E se a culpa foi minha, qual é a solução? Provérbios 28, 12. Diz lá. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Foi isso que eu disse, Provérbios 28, 12. É. Ok. Então vamos ao Salmo 32. Salmo 32, do versículo 1 a 3. Pensei que é mais próprio para aquilo que eu quero dizer. Qual é a solução quando eu sei que caí, quando eu sei que errei, quando eu sei que pequei, sei que transgredi contra Deus e pequei se calhar contra alguém também? O que é que eu devo fazer? O que a Bíblia diz. Salmo 32, versículo 1 a 3. Bem-aventurado aqueles cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas quem é que cobre este pecado? Sou eu. Não, é Deus que cobre este pecado. Quando eu entendo que errei, o Senhor cobre aquele pecado. Tapa-me. Tal e qual como se eu estivesse nu e Ele viesse-me esconder a minha nudez, para que ninguém visse. É isso que eu desejo que Deus faça na minha vida. Que o meu pecado não seja exposto. Que a transgressão que eu cometi não seja exposta. E só Deus pode fazer isso. Amém? Versículo 1, 2 e 3, ainda temos mais. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E o 3 para terminar. Quando eu guardei silêncio, olha aqui, quando eu guardei silêncio, quando eu escondi o mal que fiz, o que é que aconteceu? Envelheceram-se-me os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. A tristeza cai na pessoa. A pessoa que tenta esconder o seu erro, vem sobre ela uma tristeza. Até os ossos envelhecem. A pessoa envelhece, a pessoa acaba por adoecer. Há coisas na nossa vida biológica, na nossa saúde, no nosso corpo, que por causa das nossas asneiras, por causa dos nossos pecados, elas agravam a nossa saúde. Também não vamos estar a dizer que a pessoa que tem um reumático ou que tem qualquer coisa no corpo que está tudo em pecado. Mas não custa nada a pessoa analisar a si própria e perceber, sobretudo se ela é crente, pode pensar assim, o que é que está a passar aqui para eu andar assim? Mas uma coisa é certa, se eu guardar o silêncio, isto é, se eu esconder aquela porcaria que fiz, eu vou pagar com a minha saúde. E eu não quero pagar com a minha saúde porque o Senhor já pagou um preço altíssimo. Já derramou o seu sangue para me perdoar os pecados e na cruz levou as minhas dores e enfermidades. E pelos seus pisaduros eu fui sarado. Amém, meu irmão? Eu tenho que dar mais valor, mais e mais valor àquilo que Jesus fez na minha vida.
para eu não dar de barato, para eu não vender a minha progenitura, não vender o meu direito às coisas de Deus por dar cá aquela palha. Não há nada que pague aquilo que Jesus fez por nós. Mas ninguém conseguia pagar. Ele pagou. Ora, se Ele pagou, que o Senhor nos continue a dar discernimento e sabedoria e nos ajude a valorizar aquilo que Jesus nos deu. Porque só isso é que nos vai levar em vitória na nossa vida. Sabe, muitas igrejas preocupam-se com a vitória. Estamos sempre em perfeita vitória. Vitória, tenho um carro novo. Ganho mais dinheiro, tenho um salário. É muito difícil encontrar nessas igrejas falar de lições como esta. É verdade. Arrependimento, pecado. Jesus já nos perdoou tudo. Estamos na graça de Deus. A graça de Deus vale tudo menos tirar olhos. Pois, mas não vale. O pecado continua a ser, como eu disse no princípio, um tema atual. Continua a ser um tema oportuno e continua a ser um tema pertinente. Isto é, tem que ser falado, tem que ser tratado. Porque há solução para isso. Se não houvesse, nós estávamos aqui a perder tempo. Eu para isso ficava em casa, descansado. Mas eu digo-lhe, há solução para isso. E a solução é não esconder o pecado. Não permitir que esse pecado fique lá em silêncio e a pessoa deixa estar, que é o meu pecado de estimação. Aqui não há pecado de estimação. Não há. Há pessoas que consideram determinadas coisas da vida delas de estimação. São aquelas que caem sempre no mesmo erro. Como eu, por exemplo. Os erros que eu tenho feito são sempre os mesmos. Não vou dizer quais são, porque você não tem nada a ver com isso. É comigo, com Deus e com a minha mulher. Mas ela às vezes também me diz, pois, é que o teu falhanço é sempre o mesmo. E não é que é verdade? É sempre o mesmo. Há pessoas que são fracas, por exemplo, quando veem uma coisa, cobiçam as coisas que não são delas. Roubam. Há pessoas assim. Não é o meu caso, mas também não vou dizer qual é. Fiquei a olhar para mim e disse, pastor, diga lá. Não digo. Ficava a saber tanto como eu e não é bom que você... mas temos que levar as cargas dos outros. Leva a sua. Escolha outro. Eu não vou dizer qual é, porque se eu vou estar a dizer, se eu dissesse, eu estava a admitir esse pecado e não estava a querer lutar contra ele, porque eu não o quero na minha vida. Eu não o quero, esse pecado na minha vida. Eu não quero escondê-lo, eu não quero mantê-lo em silêncio. Mas para que eu não o mantenha em silêncio, eu tenho que o trazer diante de Deus e expô-lo. Sim, pequei, errei contra ti, como o salmista diz, eu errei, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Perdoa as minhas transgressões, Senhor, tem misericórdia de mim. E se nós fazermos isso, essa é a solução para o pecado. Deus perdoa. Deus perdoa aqueles que se arrependem, Deus perdoa aqueles que confessam, porque o pecado perdoado tem que ser o pecado confessado. O pecado que não é confessado não pode ser perdoado. É uma chatice. Mas é uma condição sine qua non. Isto é, quer que Deus perdoe, tem que confessar o seu pecado. Tem que reconhecê-lo. Trazê-lo ali à presença de Deus. Senhor, é este pecado assim. Perdoa-me e livra-me dele. Eu não quero isto na minha vida. E Deus, quando a pessoa é sincera e está a fazer o melhor que sabe, na sua fraqueza, Deus vai começar a dar-lhe essa força. O Espírito Santo em nós vai-nos começar a dar a força para nós desviarmos o nosso olhar, desviarmos a nossa mente, desviarmos o nosso apetite, desviarmos a nossa intenção ou o desejo carnal de fazer aquilo que o diabo está sempre a apresentar à sua frente. Porque as coisas não... Você, se estiver sozinho no seu quarto, o pecado não vai ter consigo aí. Ele vai ter de alguma forma. E o diabo é artista em trazer coisas à sua frente dos seus olhos, à frente da sua cara, à frente da sua vista. Pode até trazer o seu pensamento.
Ele é artista a fazer isso, com imagens. As redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, essas coisas todas, é uma coisa fantástica porque nós conseguimos falar com gente que está não sei aonde, em cascos de rolha, e nós estamos a falar com essas pessoas e falamos ao telefone, falamos mesmo com a nossa voz ou mandamos mensagens. E eu agora comuniquei há pouco tempo com a Daniel, que esteve cá, do Brasil, e com a Detinha, que está na Suíça com o marido, com o Tomá, e nós comunicámos por Facebook, comunicámos por Instagram, comunicámos pelo WhatsApp, e é uma bênção. Estas redes sociais são uma bênção. Mas também são uma bênção, mas também podem ser uma maldição. Podem ser uma chatice, porque elas, a minha esposa, às vezes nós estamos a ver os nossos WhatsApp e o Facebook, e que está cheio, está minado de porcaria. Está minado de mulheres que se dão à prostituição, que a troca de dinheiro fazem tudo e mais umas botas. É uma loucura. Mas quem diz mulheres diz homens, é a mesma coisa. É uma podridão, uma coisa tremenda. E a pessoa é atraída exatamente pela fraqueza que ele tem. Se aquilo é uma coisa que ele tem uma fraqueza, aquilo atrai. E a pessoa é tentada a entrar naquele esquema. E é preciso ter muito cuidado com isto. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre dessas tentações, nos dê força para a gente resistir. E para terminar, João 1, versículo 9. Se não penso que eu estou aqui a falar que sou o campeão das dúzias. Não sou. Também não quero ser o campeão das dúzias. Quero ser o que sou, pela graça de Deus, e quero crescer e quero amadurecer. Mas, às vezes as pessoas quando pregam aqui, a malta pensa, pastor deve ser um craque, ele não falha em nada. Não, infelizmente, o Senhor não me escolheu. Isso foi outra coisa que Deus me falou. Deus não me escolheu pela minha grande habilidade. Deus não me deu músicas fantásticas que percorrem o mundo inteiro por eu ter muito jeito para cantar e tocar. Não foi nada disso. Ele escolheu-me, ainda estou para saber porquê. Ele usou-me e continua-me a usar, eu não sei porquê. Mas uma coisa sei, que tudo aquilo que eu faço para Deus, e qualquer coisa que corra bem na minha vida e que dê frutos na minha vida, a glória é para Ele. Sempre. Eu não quero... Deus também não partilha a glória dele com ninguém, não é? Qual foi o versículo que eu disse? Ainda se lembram? João 1, versículo 9. Diz assim: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que veio ao mundo. É um versículo bom, mas não é João, é 1 de João, querido. Obrigado. Peço desculpa. É 1 de João. É que estava aqui assim uma coisa, eu pensei, deve ser uma coisa, uma grainha de uva, mas não, é mesmo 1 de João 1,9. Logo João tem a primeira e a segunda. Ora bem, se confessarmos, querem ler comigo, por favor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas tem que haver uma condição, é confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E quando os nossos pecados são perdoados, o nosso relacionamento com Deus volta ao normal. E a graça de Deus não sai da nossa vida. A não ser que a pessoa insista no mesmo pecado. Porque se a pessoa insiste no mesmo pecado e não o confessa e o guarda de estimação, Deus retira a sua misericórdia da vida dele. Como tirou a unção e o Espírito Santo da vida de Sansão. Os filisteus cegaram-no, arrancaram-lhe os olhos, prenderam-no, amarraram-no e escravizaram-no. Estas são as consequências, os efeitos, que é a lição, o tema desta lição, o título é Os Efeitos do Pecado. Os efeitos do pecado. O primeiro efeito é a pessoa ficar cega. O segundo efeito é a pessoa ficar amarrada. Quando eu digo amarrada, ela não quer dizer que fique amarrada de pés e mãos.
Mas fica amarrada de uma maneira que ela não consegue andar muito. O amarrar um braço, não é preciso amarrar o braço todo, não, basta só amarrar o braço um ao outro. Você, por muito querer fazer, você com as mãos amarradas não vai a lado nenhum. O que é que você faz? Faz nada. Você não se consegue lavar, não consegue pegar em nada, não consegue comer. Comer ainda vai que não vá, com as duas mãos. Mas já muita coisa você não consegue fazer. É como aos pés, estiverem os dois amarrados um ao outro, basta só uma corda. Pés e mãos, o que é que você faz? Faz nada. Não pode ir trabalhar. Mas alguma coisa de mal vai acontecer consigo. Quando eu digo consigo, não estou a falar a apontar o dedo para nenhum daqueles que está aqui. Estou a falar para mim, pessoalmente, e para aqueles a quem esta mensagem pode estar a ser e pode estar a tocar no seu coração e pode estar a querer dizer alguma coisa. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e restaurar a nossa vida. Amém? Porque o pecado é um assunto muito importante. O pecado é um assunto que tem que ser falado, tem que ser exposto, tem que ser pregado, que eu não sei pregar. Só sei ensinar, devagarinho. Não gosto de falar alto, não gosto de gritar, não gosto. Gosto de falar calmamente, porque são assuntos delicados, são assuntos para se falar em família, são assuntos para se falar com amor e com tranquilidade. Não pode ser uma coisa que se venha para aqui acusar ninguém. Quando às vezes assim, tu fizeste aquilo. Sim, e depois, tu és juiz para me culpar? Tu és juiz para me passar aqui uma sentença? Tu és juiz para me dares uma culpa qualquer, uma sentença de vou para a prisão por causa disso? Sou criminoso por causa disso? Não sou. Mas se eu confessar o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para me perdoar. E se Deus me perdoar, ninguém pode acusar. Se Deus já me perdoou, quem é alguém para me acusar, para me chamar nomes? Quem é essa pessoa para fazer isso? Não é ninguém. Porque se Ele quiser fazer isso, Ele também já está a pecar. E é aqui que a cegueira espiritual de muita gente não o deixa ver as coisas que às vezes diz e faz. Mas que Deus continue a dar-nos este discernimento. Porque uma pessoa que está cega não discerne, não percebe, não vê, não dá conta. Mas nós damos conta. Amém, irmãos? Que o Senhor continue a ter misericórdia da nossa vida e que nos continue a ajudar a nós seguirmos em frente na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos negócios, nas coisas que Deus já nos fez. E que nos continue a ajudar a nós progredirmos no nosso ministério, na igreja onde nós estamos. Que Deus ajude e continue a abençoar esta igreja e que não seja o pecado de ninguém que impeça que esta igreja progrida. Que esta igreja não tenha as novas instalações que precisa, que tenha as pessoas que precisa, que não tenha as coisas que necessita, no louvor, enfim, em tudo aquilo que diz respeito a este ministério. Amém, irmãos? Que o Senhor continue a ter misericórdia de nós. E termino por aqui. Desejo a todos uma boa noite. Deus continue a abençoá-los e que a misericórdia de Deus esteja continuamente na sua vida, como está na minha também. Em nome de Jesus, amém? Boa noite e tchau, tchau.